observaram? Rapaz, literalmente, senhor presidente, fomos torturados psicologicamente. O Brasil votou crédito internacional. Meu amigo, eu venho lá da Paraíba, que infelizmente deu 1 milhão de votos a mais para o desgoverno Lula, meu estado da Paraíba, mas a população está acordando que a votação do PT está diminuindo. Senhores parlamentares, o Brasil votou. Essa frase todos os aliados do desgoverno Lula repetem por várias vezes nas sessões no parlamento brasileiro. Votou, falou de crescimento de 3%. Senhores parlamentares, isso é brincar com a nossa inteligência. Estou anunciando que vai ser 0,9%. Mas os senhores sabem por que essa mágica? Por conta, senhor presidente, do déficit fiscal que o desgoverno Lula, que é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, está aumentando na conta pública. Simples. O déficit fiscal de bilhões. O que é isso? Receita primária, senhor presidente. A receita do governo com as despesas sempre ultrapassa. Então, automaticamente, é um governo que não tem crédito e não tem responsabilidade fiscal com as contas públicas. Quem está dizendo isso sou eu, líder da oposição, agora nesse momento? Não. Quem está dizendo isso são os números, que vai totalmente contra o que o líder do governo, deputado Guimarães. Por isso que eu peço à população brasileira que fique atento ao desgoverno Lula para não ser enganado. Fiquem atentos, população. O ministro de Lula, através de uma operação onde tem escândalo de corrupção. Realmente, o Brasil voltou para as páginas policiais. Senhores parlamentares, hoje a declaração do senhor ministro da Justiça é muito grave. Ele falou em um evento com a presença do descondenado Lula, que a Polícia Federal está a serviço do desgoverno Lula. Isso mesmo, senhores parlamentares. O ministro da Justiça, que hierarquicamente está acima do diretor-geral da Polícia Federal, afirmou de forma veemente e clara, está aí nas redes sociais, todos têm acesso à sua fala, que a Polícia Federal brasileira está a serviço do desgoverno Lula. Isso é de uma gravidade em uma democracia. Se esse parlamento funcionasse adequadamente, com a maioria dos parlamentares, que infelizmente o Senado Federal está dormindo, e não façam muito zoada não para o Senado não acordar, porque o Senado está dormindo faz tempo. Então deixa os bichinhos dos senadores dormir. Não todos, obviamente, mas a grande maioria lá, esmagadora, está dormindo para os desmandos do Brasil. Quem ainda segura a democracia brasileira, que está hoje sendo atacada constantemente, é uma parte da Câmara dos Deputados. Isso é fato. O ministro da Justiça, senhor presidente. E aqui nós observamos a maioria dos líderes partidários fazendo cara de paisagem como se nada estivesse acontecendo. Em um Estado sério, em um parlamento independente, o ministro teria caído hoje mesmo. Por isso que iremos apresentar, senhor presidente, a autonomia da Polícia Federal. Porque hoje a Polícia Federal brasileira está lembrando a época da pré-Segunda Guerra Mundial, quando teve o incêndio no parlamento alemão, em 1933, através dos nazistas, colocaram a culpa na oposição e lá a Gestapo nazista atuou como nunca, perseguindo opositores, perseguindo adversários políticos do ditador Adolf Hitler, senhor presidente. E hoje é o que está acontecendo no Brasil. Vários parlamentares estão sendo alvos da ação da Polícia Federal, que o ministro da Justiça disse que estava a serviço do desgoverno Lula. Não foi o deputado da oposição, não foi nenhum deputado independente, foi o ministro da Justiça. Vejam só que gravidade em um país que se diz democrático de direito, que respeita a Constituição, um ministro da Justiça afirmar em alto e bom tom que a sua Polícia Federal está a serviço do seu patrão, o desgoverno Lula. São fatos irrefutáveis. Protocolamos 2 pedidos de impeachment do ministro Flávio Dino, o debocheiro, que não respeita o parlamento, não respeita essa casa, nem o Senado. Primeiro, por essa declaração dele, afirmando que a Polícia Federal, estou repetindo, para ver se os senhores entendem a gravidade, afirmando que a Polícia Federal está a serviço de Lula. E segundo, de 185 câmeras, quase 200, senhor presidente, o ministro Flávio Dino, o debocheiro, só apresentou 4 imagens. Ora, se o golpe
o golpe, que nem diz o golpe, que queria dar, eram os conservadores, numa ação premeditada, que teve a omissão clara do governo federal, porque essas imagens estão sendo escondidas. E o segundo, senhor presidente, para finalizar, esse tema é muito importante para provar o que estamos falando aqui, e que a Câmara dos Deputados é a última barreira da sociedade para a ditadura imposta pelo desgoverno Lula, que age às margens da lei, que caçam parlamentares ao arrepio da lei, que não cumpre a legislação, que não respeita o parlamento, que não respeita a independência dos poderes, que não respeita o povo brasileiro. No primeiro semestre, o desgoverno Lula conseguiu a façanha de fechar, sabe quantas empresas? 400 mil empresas só no primeiro semestre. Aí, quando eu falei, e retorno ao início da nossa fala, da introdução da nossa fala, nós estamos sendo torturados aqui dentro. Ouvi o líder do governo falar que o Brasil voltou. Realmente, o Brasil voltou. E essa frase pegou, voltou para o buraco que Dilma e Lula deixou. Muito obrigado, senhor presidente.